Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, venha em minha vontade. Minha mãe, eu te amo, minha Senhora me ama. Dá-me o guarda da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos continuar lendo a leitura do Livro do Céu, que é do volume 1, capítulo 75. Modo de triunfar nas provas. Continuando com o que havia começado, o sentia dentro de mim, o abraçava, o estreitava e lhe dizia: amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: é nada o que você passou, prepara-se para provas mais duras. Por isso que eu vim, para dispor seu coração e fortalecê-lo. Agora você vai me contar tudo o que passou, suas dúvidas, seus medos, todas as suas dificuldades, para poder ensinar-lhe como se comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha espírito para oferecer a você. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando eu te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da sua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada em breve para fugir daquela dor, muito mais do que pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, como antes me ensinava, fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então me diga como devo fazer. E ele, me instruindo benignamente, ele me dizia: você tem feito mal por estar tão perturbada. Não sabe que eu sou o espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher-te, não quero que você pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é, fazendo em ti mesma chamas de distração. Pelo contrário, quando você está nesse estado, a primeira coisa é que se humilhes, confessando ser merecedora dessas penas, pondo-se como humilde cordeira nas mãos do carrasco. Enquanto o mata, lhe lambe as mãos. Então você, enquanto se vê espancada, abatida, sozinha, você se resignará às minhas santas disposições. Me agradecerá de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-se indigna dessas dores. Então você me oferecerá aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isso como sacrifício de louvor, de satisfação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado, ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar.
Eis que onde você pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Em relação à comunhão, eu quero que você lamente do que não sabe ser. Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer praticamente participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo e as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre suas dores e as minhas. Olha, você sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os seus, que fizeram a parte deles. O que me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta pressão como se estivesse sobre uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diga-me quando você chegou a sofrer tanto. Então, quando se encontre privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de luta, de tristezas, vem junto a mim. Limpa-me esse sangue, oferece-me estas tristezas como alívio para minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Não que você não sofra, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas você, pensando que com o seu sofrimento você me dá conforto, ficará satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o contínuo no sacramento do altar, por isso quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo ao sacramento com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso você fará em todos os momentos do dia. O primeiro pensamento de manhã, imediatamente, volte diante do tabernáculo, onde estou por seu amor, e visite. O último pensamento da tarde, enquanto você dorme à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação sua, andando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, me sentia toda confusa e sem saber se poderia alcançar fazê-lo, eu disse a ele: Senhor, peço que fique comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava: sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero sua boa vontade e darei a você qualquer ajuda que desejar. E assim fazia. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, um dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. Me fez várias perguntas, como se eu queria, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E ele me dizia: e você me diz o que quer? Estás prontas para fazer o que eu quero? Também eu farei o que você quer. Ele quer purificá-la de todo mínimo defeito, como a purifica de tudo.
Me sentia confusa, não entendia a sua maneira de agir, mas com o tempo eu entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes, e sabe como atrair tanto a ele com essas estratagemas, que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, eu te amo, mas me diga tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me pergunta se estou disposta a fazer o que queres. Se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar de tal maneira que te pudesse agradá-lo, eu me abandono em ti, ó esposo santo, obra livremente, faze de mim o que quiseres, dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: você está verdadeiramente disposta a tudo que eu quero? Então me senti mais confusa, atordoada e dizia: sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou me dizendo: não temas, eu serei sua força. Você não sofrerá, mas serei eu quem sofrerá e lutará em você. Olha, eu quero purificar sua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor em você. Quero provar sua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade, senão colocando-te no meio da batalha? Você deve saber o que eu quero, colocá-la no meio de demônios. Lhes darei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para quando você tiver combatido os vícios com as suas virtudes opostas, já se encontrará de posse dessas mesmas virtudes que você pensou que perderia. E mais tarde, sua alma purificada e embelezada, enriquecida, será como um rei, que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em você, e sempre estaremos juntos. É verdade que será seu estado doloroso. Os demônios não lhe darão paz, nem de dia e nem de noite. Eles sempre estarão em ato de fazer-te guerra feroz, mas sempre tenha em mente o que eu quero que você de você. Isso é, tornar-se semelhante a mim, e você não será capaz de alcançá-lo, exceto através de muitas e grandes tribulações, e assim terás mais ânimo para suportar as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com esse anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros, que me parecia que eles queriam me devorar viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de me colocar nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer. E eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Ah, não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim, nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então me dê uma nova graça para não ofendê-lo. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deve me deixar. Ah, quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que sua vontade sempre seja feita, e bendito teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: não te afliges tanto, você deve saber que eu nunca vou permitir que você seja tentada além de suas forças.
Se isso eu permito, é para seu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perder. Primeiro meço sua força, dou-lhes minha graça e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração. Não sentindo mais a sensibilidade do meu amor, vão implorando o amor das criaturas. Enquanto somente eu posso satisfazer o coração humano, eles não se deixam guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio que em quem as guia em meu lugar. Então, que maravilha se precipitam, então, o que eu te recomendo é a oração. Embora você deva sofrer penas de morte, jamais deve negligenciar o que costuma fazer. E mais, quanto mais você se veja no precipício, tanto mais invocará a ajuda de que ele pode libertar. Além disso, eu quero que você se coloque cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Você estará cercada pela escuridão e você será como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor que, como a luz, iluminará as trevas. A mão será a obediência que será guia e suporte para levá-la a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é o valor. Quero que você corajosamente entre na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios, eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles não ser ferida, mas com a resolução de machucá-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem porque, vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim que não tema a eles, que nada pode fazer-te sem meu querer. E também quando eu vir que você pode resistir mais e está prestes a desfalecer, se for fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga, e te darei graça e fortaleza. Anime-se, anime-se. Então, continuando, peleja com o demônio, capítulo 9. Agora quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora eu via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Me rasgava a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora me ver forçada a odiá-lo, a blasfemar, como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo vê-lo nem em suas imagens, porque ao olhá-lo, ter rosário entre minhas mãos, ao beijá-los, me vinha tal ímpeto de ódio e tanta força em contra, que fazê-lo ou cortá-las em pedaços era a mesma coisa. E às vezes eu fazia tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se o inferno não se houvesse outras penas, a mera pena de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me havia dado. Agora, como de minha fantasia, e por esse motivo, ser capaz de levar uma vida mais livre e confortável. E agora, como verdadeiras, e eles me diziam: este é o bem que te queira? Esta é a recompensa
te deixou em nossas mãos. Você é nossa, pois tudo acabou. Não há mais que esperar. E por dentro me sentia colocando tanto ímpeto e de aversão contra o Senhor e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desprezo que as quebrava. Mas enquanto isso fazia, chorava e as beijava, mas não sei como dizer, como forçada a fazer. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns fizeram barulho de um lugar, outros faziam de outro. Alguns fizeram barulhos, outros me ensurdeciam com gritos, dizendo: olha como você é nossa, não temos outra coisa mais que levá-la ao inferno. Alma e corpo, verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxar, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada, tanto que se moviam e faziam barulho que eu não podia orar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando estar livre, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite. Mas estavam lá também puxando o travesseiro, os cobertores. Mas quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente tinham me levado, que os meus olhos não podiam ser fechados para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel, que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo. E acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então, parecia que alguém estava colocando algo em mim, dentro dos olhos. Então, era forçada a tê-los aberto para ver quando me levariam. Talvez eu pudesse me opor ao que eles queriam fazer. Então, sentia-me cabelo arrepiar sobre minha cabeça. Um por um suor frio por todo o meu corpo, que me penetrava até os ossos e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se agitavam, juntos de medo. Outras vezes me sentia incitar a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo me encontrado perto de um poço ou uma faca, senti-me puxando para me conduzir dentro ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir, que sentia penas de morte, e enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo, e eu via sugerir-me que era inútil para mim viver depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia feito tantas infâmias que não havia qualquer alma no mundo que tinha cometido, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvia-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você saber quem é este Deus e quem você tanto insultou, blasfemiou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido o Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem te livrará de tantos inimigos? Era tamanha pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a orar e os demônios, para aumentar meu tormento, os sentia vindo em cima de mim. E um me espancava, outro me picava e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto orava, me senti puxar meus pés debaixo, a terra se abrir e as chamas saírem, e que eu caía dentro. Tal foi o horror e a dor que fiquei como morta. Tanto que, para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e ele
me reanimou. Me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesma pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que ele não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer esses sofrimentos, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava aos extremos, às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava na luta, eu estava no mesmo estado de antes. Me tentava também a não receber a comunhão, convencendo-me de que, depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, não Jesus Cristo teria vindo, senão o demônio. E tantos tormentos ele me daria, que me daria a morte, mas a obediência a vencia a tentação. Então, a obediência vencia a tentação, né? É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar após a comunhão. Mas, como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não podia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto orava à noite, eles apegavam minha lâmpada. Às vezes faziam tais ruídos de dar medo. Outras vezes, vozes débeis como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? Agora, essa dura batalha, embora não me lembre muito bem, durou 3 anos, embora dias ou semanas separados, não que passaram por completo, mas começaram a diminuir. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fugir, que eram tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e faziam assim. Quando faziam barulho, rumores, eu dizia-lhes: se vê que não tem nada que fazer e que para passar o tempo estão fazendo tantas bobeiras. Façam, que depois, quando se cansarem, terminarão. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia a meu lado, fazendo-se mais fortes, e faziam violências para me levar. Cheirava a horrível peste, sentia o calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento, mas me forçava e lhes dizia: mas mentirosos que sois, se isto fosse verdade, desde o primeiro dia o haveis feito, mas como é falso e que não tendes nenhum poder sobre mim, senão só aquele que vos vem dado do alto. Por isso digam, e depois, quando os cansados estourareis, forçados, ele dizia: se imitam lamentos e gritos, dizia-lhes: o que, não saíram bem as coisas hoje? Ou seja, lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem, porém quero eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer os habituais coisas e lhe dizia: como posso temê-los, raça vil? Se fossem seres sérios, seria
Não, não teriam feito tanta tolice vocês mesmos. Vocês mesmos não se envergonham? Não façam o que os tornam ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de ódio contra Deus, oferecia aquela amarguíssima pena, aquela violência que me faziam. Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todos os louvores, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existe um Deus, que estão obrigados a amá-lo. Se me incitavam ao desespero, em meu interior dizia: não presto atenção nem do paraíso nem do inferno. A única coisa que me apressa é amar a meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa a meu bom Deus. O paraíso e o inferno os deixo em suas mãos. E ele que é tão bom me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo me ensinou que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda a vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida. Não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isto enquanto a alma adverte que vem a tentação, se puder no momento da batalha, e apenas se começa a sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo de pensar se consentiu ou não, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo o temor. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão. E onde acreditava ganhar, perdia. Já que suas mesmas tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam a suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. É mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como atos de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco. Por cerca de 1 ano e meio com os demônios tão feios, eu devia ficar grávida e depois parir um pequeno demônio com chifres. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixavam de me incomodar de vez em quando, mas não eram tão frequentes, não tão ferozes a batalha, e eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Esperata. Um dia em que mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos.
Quem lhes golpeava, quem lhes esbofeteava, quem lhes cravava os espinhos na cabeça, quem lhes partia as pernas, quem os braços. Depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem. E isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximando-se de mim e chorando, me disse: Filha, olha como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olhe como sofre. Eu tentava vê-lo e via-o todo sangue, todo chagas, e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais pena que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mais sempre chorando: Luísa, então, agora inicia mais um capítulo. 103. Luísa é escolhida como vítima. Confessores. Aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima, e se tantos os ofendem, tu oferecendo-te a sofrer o que eles sofrem, lhes darás o alívio em tanto sofrer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto alvoroçavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinha feito ao Senhor, devia fazê-lo a mim, se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam. E o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para citar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia, e que eu não poderia opor-me ao que ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares de reciprocamente nos dávamos eram tantos convites para flechas ardentes que me transpassavam o coração, especialmente a Santíssima Virgem, que incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu viste o quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade, e sem o perceberem precipitam-se no abismo. Vem oferecer diante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimento, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. E parecia que me entregava a ela, e ela me aceitava. Eu também me ofereci toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria, e assim terminou a primeira vez. Depois de me recuperar daquele estado, sentia tais pena, tal aniquilamento de mim mesma, que eu me via como um miserável verme, que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: ajuda, tua onipotência me aterroriza.
Vejo que se tu não me levantares, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dá-me o sofrimento, mas te rogo, me dê a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visita de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava a sua raiva. Poucos dias depois do dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que devia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou e fez ver-se com a coroa de espinhos na cabeça, tudo jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, olha o que olha o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos, é tanta sua soberba que infestaram todo o ar. E é tanta peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no empírico. Fazem de tal modo que eles mesmos se fecham o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio a tão acerbos dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu a aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, sentia tais pena pelas ofensas que lhe são feitas, que me sentia destroçar o coração. Ele disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e empurrou sobre minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantos eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos me sentia penetrar até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E estava, às vezes, 2 a 3 vezes, e às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuava, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre só, que me sentia muito débil e sofrida. Na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas, assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelo sofrimento da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no corpo, quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu. E naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria sentir-se disto, porque resistir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam, mas o Senhor não queria este ressentimento, e eis como aconteceu. Uma noite, enquanto estávamos à mesa e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu o sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui ao quarto para seguir chorando.
e pedi a Jesus Cristo e a Virgem Maria que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder o sentido. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria, sendo que até então não o tinha advertido. Enquanto eu estava nisso, eu dizia: Senhor, não deixe que me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer porquê. E tratava por quanto mais podia me esconder em lugares onde não podia ser vista. Quando era surpreendida inesperadamente por este estado, de modo que não tinha tempo de me esconder ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim ficava. E poderiam dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente o agarravam e pisavam-no sobre os pés, blasfemavam-no, lhe puxavam os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar de suas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem estendido, vinham contra mim. Mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos e pisotear-me. Eu tinha grande temor, sofria, sim, mas dentro de mim estava contente porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevia a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só cruéis inimigos meus, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o Eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das suas coisas terrenas? Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que são todos olhos para tudo o que sabe a terra, e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus imundos pés, como se estas fossem a lama. Ah, eleva-se sobre tudo o que é terra, aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importas com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixe sozinho no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo que você sofre agora é pouco em comparação com as penas que sofrerá. Não te disse sempre que o que quero de você é a imitação de minha vida? Olhe como você é de mim. Por isso, coragem e não tenha medo. Amém, Fiat.